mostrar, mas tem um teorema chamado Teorema de Schwartz. Ele diz que se a função f for uma função de classe C2 em um conjunto A, contido em R2 aberto, então, quando você derivar a f primeiro em relação a x, a y e depois em relação a x, dá a mesma coisa que derivar a f primeiro em relação a x, depois em relação a y. Tá? Agora, será que vocês sabem o que é uma função de classe C2? Porque o teorema, o jeito mais curto de falar é isso. Mas o que quer dizer isso, né? O que é uma função de classe C2? É uma função que tem as derivadas até a ordem 2 contínuas. Tá? Então, uma função é de classe C2 se as derivadas, suas derivadas até a ordem 2, parciais, né? Parciais. Até a ordem 2 forem contínuas. Que era o que acontecia aqui, né? Essa função é uma função polinomial de duas variáveis. Tá? Produtos de potências, tem umas somas de produtos de potências de x e de y. Isso aqui é um polinômio em duas variáveis. E funções polinomiais se comportam muito bem, você deriva à vontade das sempre funções contínuas, né? Então, elas são de classe C2. Tá bom? Vamos, então... Esse teorema eu não vou demonstrar. O que eu vou fazer é dar um exemplo de uma função onde a igualdade não vale. Só para vocês verem que existe. Né? Então, tem que tomar cuidado. Então, um exemplo aqui. f de xy igual a xy ao cubo sobre x² mais y ao quadrado. Se xy for diferente de 0, 0, e 0 se xy for 0. Tá bom? Vamos mostrar que no 0, 0 as coisas não se comportam muito bem. Então, del 2f, del x, del y de 0, 0 não dá a mesma coisa que del 2f, del x, não, del y, del x de 0, 0. Então, quais são as contas que a gente tem que fazer para chegar nisso, né? Esse que é o problema. Tem que fazer as derivadas de ordem 1 e depois fazer as de ordem 2, né? De todas as maneiras. O que dá del f e del x fora de 0, 0? Desculpa, para xy diferente de 0, 0. Essa é só derivar, né? Pega essa expressão e deriva em relação a x. Dá o quê? O que dá a derivada disso aqui em relação a x? Para fazer essa aqui fora da origem não precisa de limite. Eu vou fazer o limite no 0, 0. Mas aqui é só uma regra. Y ao cubo vezes x² mais y ao quadrado menos xy ao cubo vezes a derivada desse aqui, 2x, sobre x2 mais y2 ao quadrado. É bom simplificar porque a gente vai usar depois, né? Então, vamos lá. Aqui tem y ao cubo x². E aqui dá 2x², menos 2, né? x² y ao cubo. Então, simplificando, isso aqui dá y à quinta menos x² y ao cubo sobre x2 mais y2 ao quadrado. Tá? Essa é a derivada em relação a x fora
do 0, 0. No 0, 0, bom, como é que eu calculo a derivada num ponto? Né? A derivada é uma taxa de variação, então eu tenho que olhar no ponto e fora dele e fazer o quociente e derivar. Então, não adianta, eu estou falando tudo isso porque eu sei que a função vale 0 num ponto. E um erro muito comum é a pessoa pegar esse 0 aqui e falar, a derivada de 0 é 0. E aí está tudo errado. Porque eu não estou derivando. A derivada é uma taxa de variação. Então, não tem sentido derivar o valor de uma função num ponto. Eu tenho que olhar o quociente, né? Então, eu tenho que fazer limite aqui. Esse aqui é limite quando x tende a 0 e a gente vai variar. Só o x, o y é 0. Então, vamos fazer f de x 0 menos f de 0, 0 sobre x menos 0. Então, aqui é uma taxa de variação. Isso sim, eu estou calculando a taxa. Né? Quanto dá f de x 0? Quando eu ponho y igual a 0, anula tudo, né? Então, esse limite aqui dá 0. É limite de 0, que é 0. Tudo isso eu fiz para achar quem que é a função del f, del x. Tá? Então, portanto, del f, del x de xy é a função que vale y à quinta menos x quadrado y à terceira sobre x2 mais y2 ao quadrado. Se xy é diferente de 0, 0 e 0 no 0. Essa é a função del f, del x. Bom, agora eu teria que calcular, ó, eu fiz esse pedaço. Agora eu tenho que calcular a derivada dela em relação a y no 0, 0. Como é que eu calculo a derivada desta aqui? Como calcular del f, del 2f? Não, vamos fazer assim. Como que eu vou fazer para calcular del f e del y de... Ó, eu tenho a função del f del x, eu quero calcular a derivada dela em relação a y no ponto 0, 0. Que conta eu tenho que fazer? Limite qual? Eu vou mudar para cá. Então, a derivada em relação a y de del f, del x calculado em 0, 0 é limite. Agora eu quero variar o y. Então, eu vou fazer a função del f, del x calculado em 0y menos essa função calculado em 0, 0 sobre y menos 0. Tá certo? Quando y tende a 0. Só é difícil escrever. Agora, fazer a conta não é tão difícil, né? Quanto dá essa derivada? O que dá a derivada dessa função del f, del x calculada em 0y? Tem que vir aqui, ó. Quando eu ponho x igual a 0, isso aqui desaparece e fica y à quinta sobre y à quarta, que é y. Tá? Isso aqui vai ficar y menos 0 dividido por y menos 0. Isso aqui é 1. Então, vocês ouviram a pergunta dele? Ele perguntou quando que ele usa uma regra de derivação e quando que ele precisa fazer o limite.
que foi o que eu fiz aqui, né? Aqui eu fiz pela regra de derivação, aqui eu fiz pelo limite. Então, é assim, lá no domínio da função, a função é definida como sendo zero neste ponto. E nos outros pontos todos, ela tem uma outra expressão. Tá? Então, se eu quero um ponto, a derivada num ponto xy, que não é o 0, 0, eu uso a regra. Porque a regra de derivação já vai me dar a taxa de variação naquele ponto. Por que eu não posso calcular a regra de derivação aqui? Porque aqui é só num ponto. A função vale 0 neste ponto. Então, para eu ver a taxa de variação nesse ponto, eu tenho que comparar esse ponto com o outro que está próximo. Então, aqui eu tenho que fazer limite. Quando eu estou fora, olha, tudo isso tem a ver com um pouco essa coisa de conjuntos abertos, né? Se você pega o plano e tira a origem, o que sobra é aberto. Então, você quer a derivada nesse ponto. Em volta dele, você consegue cercar uma bola de raio delta aqui, um raio R aqui, e você calcula a taxa de variação para outros pontos, e nesses outros pontos é a mesma regra, é a mesma lei de formação. Então, você usa a regra já te dá a resposta. Tá? Mesmo que, se você tiver, mesmo bem próximo, você consegue cercar e ficar, e usar a regra nessa região. Então, a regra já te dá a resposta, né, do limite. Quando a regra foi deduzida, a regra de derivação, ela é deduzida via limite. Foi feito o limite ali, para você poder usar a regra. Então, fora da origem, você pode usar a regra. Na origem, não, porque na origem você quer a taxa de variação, então você tem que comparar com outros pontos que não estão ali, né? Diferentes do 0, 0. Então, ali você tem que fazer limite. Bom, eu fiz metade do exercício, gente. Eu fiz a metade, né? Eu calculei quanto dá este. Agora eu tenho que calcular quanto dá este. Então, primeiro a gente vai calcular a derivada da f em relação a y, fora da origem e na origem, e depois fazer a derivada dessa nova função em relação a x. Tá? Então, vamos lá. Del f, del y de xy, como que eu calculo? Usando a regra, tá? Então, vamos lá. A derivada aqui dá 3x vezes y ao quadrado, vezes x2 mais y2, menos xy ao cubo vezes 2y, tudo bem? Tudo isso sobre x2 mais y2 ao quadrado. Bom, agora vamos olhar o que dá para simplificar. Aqui tem 2xy à quarta, e aqui aparece 3xy à quarta. Então, tem 3 menos 2, dá x, y à quarta, menos, mais 3x ao cubo, y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Tá certo isso? Vamos conferir, ó. Esse vezes esse dá 3x ao cubo, y ao quadrado, que está aqui. Esse vezes esse dá 3x, y à quarta, menos 2x, y à quarta. Então, ficou x, y à quarta. Tá? Esse é fora da origem. E na origem? A derivada da f em relação a y calculada na origem. Quanto dá? Para fazer essa conta, eu preciso do limite. Isso aqui é limite. Quando, ó, aqui eu vou fazer o y variar. O x é constante igual a zero, o y varia. Então, eu vou fazer y tendendo a zero, de f de 0y menos f de 0, 0 sobre y menos 0. Né? Essa é a taxa de variação.
certo? Bom, agora vem aqui. Quanto dá f de 0y? Quando x é 0, o que acontece aqui? Dá 0, né? Então, aqui dá 0 menos 0, isso aqui dá 0. Bom? Bom, isso me deu quem que é a função del f e del y. Ela vale isto fora da origem e 0 na origem. Agora eu tenho que calcular a derivada desta função em relação a x no 0, 0. Tá? Então, quem que é del x de del f, del y, calculado em 0, 0. Que conta tem que fazer? Limite. Nós vamos pegar essa função e variar o x. Então, vamos fazer del f, del y calculado em x0 menos del f, del y calculado em 0, 0 sobre x menos 0 quando x se aproxima de 0. Tá? É isso que dá a derivada da f em relação a x. Dá del f, del y. Tá? Então, quanto que é del f, del y de x0? Olha aqui. Quanto dá? Quando eu pegar essa função e colocar 0 no lugar do x, aqui dá 0. Então, isso aqui é limite de 0 menos del f, del y de 0, 0 também é 0, sobre x, isso aqui dá 0. E aí, o que aconteceu? Fazendo del 2f, del y, del x, deu 1. E del 2f, del x, del y, dá 0. Eles são diferentes. Esses dois aqui são diferentes. A partir da próxima aula, a gente vai ver propriedades bastante geométricas envolvendo o gradiente, a relação do gradiente com as curvas de nível, a relação do... que informações que o gradiente dá para a gente. O vetor gradiente é um vetor muito importante e ele dá informações importantes.